Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Hoje entramos numa outra fase do nosso programa. Hoje estamos com esta figura que nós temos aqui na nossa e na vossa frente. Vocês só ouviram dele o que ele tem para nos brindar. Então, hoje o tema é diferente. Nós queremos saber dele, para além daquilo que ele tem. Então, queremos saber dele. Muita atenção, escute com atenção e acompanhe. Qualquer dúvida que nós deste lado esquecemos, coloque nos nossos comentários ou nos vossos comentários e oportunamente teremos que dar a resposta. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vossa disposição, Sheikh. Alhamdulillah, graças a Allah. Mashallah. Nós já bebemos muito do que o Sheikh nos disse. Já bebemos muito do que o Sheikh nos transmitiu. E nós queremos hoje beber daquilo que o Sheikh é. Primeiro, quem é o Sheikh Ismail? Queremos compartilhar com nossos internautas. Talvez só começam a ver esta figura. Talvez pensam que só é assim que ele surgiu e ficou assim. Não, todos nós sabemos que ele provém de uma mãe, de um pai, de uma zona. Então é para compartilhar com todos vocês e conosco essas informações todas. Então não saia daí e fique firme, porque em algum momento poderá existir talvez uma emoção, não é? Porque quando nós encontramos pessoas dessa natureza, a trajetória de facto nunca é fácil para se chegar ao nível em que ele está, ou no nível em que ele chegou, dadas as dificuldades que ele enfrentou ao longo do tempo, ou enfrenta ao longo do tempo. Então é para compartilhar conosco. E isto vai nos dar água na boca. Sheikh, tafadhali. Exatamente. Falar da minha biografia, ou falar do meu eu, como se diz, é falar de uma situação um bocadinho emocionante, como dizia o meu irmão que está do meu lado. Eu chamo-me, no registro chamo-me Ismael Antônio Musa Musimba Álvaro, filho de Álvaro Gambetta e de Musa e de Amina Musa Musimba. Esses são meus pais. Nasci no distrito de Pebane, dia 12 de fevereiro de 1992. 92. Então o corpo não reflete a idade, não? Pode ser isso. 92. Nasci dia 12 de isso na vossa fevereiro. agenda, 92. É só reparar o corpo, mas Exatamente. Nasci dia 12 de fevereiro de 1992, na sede do distrito de Pebane, no hospital da sede do distrito. E pronto, é lá onde eu nasci. E vivi inicialmente com minha mãe e meu pai. E meu pai divorciou com minha mãe quando eu tinha por aí 6 meses de vida. 6 meses de vida. E não ano, 6 meses. 6 meses de vida. E pronto, vim viver com minha falecida avó. E eu era o único neto na altura da minha avó, era o único neto da família. Aliás, o único neto presente, né? Porque outros estavam fora do distrito de Pebane. Então, o único neto que na altura encontrava-se ali era eu, porque tem vários netos mais velhos de mim. Então, mas quem estava naquele tempo presente em Pebane era eu. Então, depois da minha mãe divorciar com o meu pai, ela voltou a viver na casa de sua mãe, que o meu avô já tinha falecido há muito tempo, que eu não consegui o ver, e faleceu por aí nos anos 70 e tal, 70 por aí, 70 e tal, antes da minha existência. E fiquei com minha avó. E, portanto, vivíamos lá, quase, era uma casa de família, não é? Em que as pessoas viviam lá, tínhamos muita gente que vivíamos, estamos a falar naquela idade muito tenra. Só que por ali eu já comecei aquelas fases de gatinhar, não é? E tinha alguns problemas de visão, alguns problemas de visibilidade. Foi quando eu sofri a operação, pela primeira vez, tinha 2 anos, não é? Que eu sofri a primeira operação na minha vida. Saí de Pebane com a minha mãe, na altura a minha tia, de nome Halima, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe preserve. Amém. Nesse momento encontra-se na província de Inhambane, no distrito de Inharime. Também é uma pessoa que trabalhou muito no meu crescimento.
Portanto, minha mãe saiu de Pebane e levou-me para Climane, onde vi sofrer uma operação com um doutor, um oftalmologista na altura, chamava-se Dr. Paravi. Bom, estou a contar de histórias que eu ouvi, não presenciei, porque na altura... A idade não é... exatamente. Não servia para testemunhar. Mas são questões em que minha mãe conta-me. Né? Com 2 anos sofreu operação e ficava, dizia-me ela que ficava no hospital com ela, às vezes com essa minha tia, não sei o que. Depois da operação e tudo, pronto, voltei para Pebane. Outros tios e familiares que apoiaram-me naquela fase em que eu estava no hospital, precisava de um apoio de qualquer pessoa. Infelizmente eu posso aqui esquecer, e eu, minha mãe que ainda presenciava, poderá perceber melhor. Regresso para Pebane. Depois de regressar para Pebane, ainda estava por aí, ainda era criança. Só que a minha tia vivia no Mucuba. Chorou tanto para que eu fosse a Mucuba. E tinha uma outra tia minha, de nome Fátima, está em Pebane na altura, aliás, está em Pebane até então. Ela também ia para Beira e viver lá. Então existiu disputa, quem ia levar o Ismael? Seria a Fátima, que ia para Beira, ou era a Halima, que vivia no Mucuba? Entraram em acordo os meus... A minha avó aconselhou que podiam deixar que a mais nova, que é a Halima, pudesse me levar para Mucuba. E eu vivi no Mucuba muito tempo. Estou a falar de 94, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Eu vivia no Mucuba. 2000 eu saí de Mucuba para Pebane. Quer dizer, já ia em Pebane passar férias. Mas o local onde eu vivia era onde? Mucuba. Portanto, eu aproveitava estudar madraça quando ia a Pebane, naqueles momentos de férias. Quando eu voltava para Mucuba, tinha um babu, chamava-se babu na altura, ali na mesquita do... Baixo Licungo. Exatamente, Baixo Licungo. Aquilo chamava-se Bairro Sacra naquela altura. Pois. E eu vivia aquele Bairro Sacra na altura, não é? Nós tomávamos banho ali no Rio Licungo, porque onde eu vivia era muito próximo do Rio Licungo, não é? Então baixávamos ali, tinha amigos ali. Tinha um senhor que era muito vizinho meu ali, não sei se está ali, chamava-se Bairro Sene. Nós subíamos balócios ali na altura com meus amigos, tá? E tinha um senhor velho que vivia do lado da casa do mesmo Bairro Sene. Chamávamos de Bairro Sene porque só que nós devíamos ir na mesquita na altura. Então tinha uma casa, chamava-se Somia, não sei se até agora existe ali. O senhor era branco, mas já era um pouco velho. Até então. Exatamente. Então pronto, brincávamos ali e tal, etc. E estamos a falar num percurso da infância minha, não é? Mas então, onde é que surge este primeiro UAPC do Islã? Para além dessas férias, nesse momento de férias, quando estivesse no Mucuba, como é? Porque é característico na zona litoral, no interior é um pouco diferente. Porque o Islã é mais, por exemplo, na nossa região, na Zambésia, o Islã flui mais na zona litoral. Mas é um jovem que foi tirado da zona litoral para o interior. Na altura, eu acredito que o Islã era um pouco registrável nessas zonas do interior. Então, como é que depois começa esta intenção de frequentar uma madrasa? Eu não me converti. Pois. Porque Nabi Salama disse: "Kullu mawlud yuladu ala al-fitra." Todo recém-nascido nasce como muçulmano. Eu nasci como muçulmano. E por causa daquela influência de pais muçulmanos, alhamdulillah, minha mãe, meus avós, todos são muçulmanos, não é? Sim. Visto que o meu avô, irmão da minha mãe, foi a primeira pessoa que, quer dizer, o pai da minha avó, que é o Abdurrahman Taria, foi a primeira pessoa que instalou mesquita no distrito de Pebane, não é? Está já a ver a origem, que é de uma origem islâmica, não é? E tive um avô meu, irmão da minha mãe, aliás, irmão do meu avô, da minha falecida avó, também chamava-se Imam Nurdin, foi um dos imamos no distrito de Pebane, não é? Não só tenho atualmente, que é muito conhecido, que é o Maulana Fakir, Hafidahullah, é da minha tribo, é da minha família, está a ver, não é? É da tribo minha, estamos a falar de linhagens islâmicas. Então, eu, quando vinha de feira em Pebane, ia à madraça com meus amigos. Minha avó sempre
aconselhava-nos para ir à madraça, não é? Eu ia à madraça, mas era aquela idade de infância, né? Não tinha muita ainda habilidade, aos 3, 4, 5 anos. Já não tinha aquela muita vivacidade. O assunto era só para apanhar as brincadeiras com amigos. Exatamente, ia lá, estudava e tal, mas não era tanto assim, não é? Tinham 2 professores ali na altura, era o professor Atumani e o professor o Estado Yazid. Esses ambos até hoje, lá existem, estão em vida, estão no distrito de Pebane, não é? Então, pronto. Foi assim como... Só que depois, minha tia foi transferida ao marido para o distrito de Gurue. E no distrito de Gurue foram, parece, no ano 2000. Quando eu volto para Pebane. Mas em 2001 e 2002 volto para Gurue também. Já na altura já tinha um pouco de noção do dino. Na altura também estava a estudar escola secular, lá no Gurue. Só que depois, ao andar do tempo, a vista já estava a regredir, por causa do esforço de escola e madraça. Eu estudei naquela escola no Gurue, na escola Montes Namul. Tem uma escola ali chamada Montes Namul. Isso, Montes Namul. Eu estudei ali na primeira, segunda classe, terceira. Estudei naquela escola EPC Montes Namul. Pronto, via com minha tia, tal, que eu vivi com ela no Mucuba, não é? Só que volto em 2002 para Pebane. Aí sentei, 2002. Preferi estudar seriamente o Dini. Foi quando em 2002 e 2003, alhamdulillah, em menos de um ano, eu já tinha decorado todo o Coran a partir de Alif Lam Mim até An-Nas. Estamos a falar num período de um ano e com alguém... Um ano e alguns dias. E alguém que tinha dificuldade de visão. Exatamente. Daí agradecer os meus professores, como eu disse, o professor Yazid e o professor Atumani. São pessoas que lutaram muito para o meu desenvolvimento. Mas bem, antes de chegarmos a esta fase, chefe, supomos que é um jovem que vinha tendo uma realidade, que estava numa outra realidade, exatamente, estava numa fase de transição para uma outra realidade. Exatamente. Já que a vista estava a regredir. Exatamente. Como é que foi este impacto de ter este regresso? Já que não se recordava que já teve esse problema anteriormente, exatamente, talvez te contaram. Exatamente. Então, no fim, foste viver a realidade já com a consciência limpa. Exatamente. Como é que foi este período de transição? Para mim, talvez como era criança, na altura, foi algo normal para mim, não é? Sim. Foi algo normal, que pronto. Da última vez que eu vim ter consulta na cidade de Climane com um oftalmologista, foi em 2002 ou... Saía do Gurue mesmo. Vim para Climane, foi da vez que depois eu fui para Pebane de vez. O oftalmologista disse para mim, olha jovem, você sofreu de uma operação. E sendo assim, isto não podemos mexer mais. É melhor conformar-se com a cegueira e pronto. E na altura o que apareceu na minha cabeça? Eu era criança. Algo normal. Algo que não parecia ser problema para mim. Não é? E pronto, vim para Pebane e é onde eu me assegurei. Felizmente tive apoio muito de minha família e amigos. Nunca sofri de, como posso dizer, estigma. Nunca sofri. Meus familiares sempre me fizeram ser aquele que eu sou hoje. E graças a Allah subhanahu wa ta'ala, tive amigos que me apoiaram, não é? Me apoiaram no sentido da memorização do próprio Corão. Porque o que eu fazia? Eles tinham que recitar para mim e eu repetir, não é? E decorar e ir apresentar. E não foi tarefa fácil. E este tempo, Sheikh, que começou a memorização, já que disse que ficou um tempo já sério para estudar o Islã. Exatamente. Este tempo já estava completamente com esta deficiência? Já estava. Por que não ficou completamente em 2002 e 2003? Lá para 2004 já estava completamente apagado. Poxa. Exatamente. Esta memorização decorreu no momento de cegueira. Exatamente. Exatamente. Já cego conseguiu memorizar o Corão em um ano e alguns dias. Exatamente. Ninguém pode vir 6.236 aias. Ninguém pode vir dizer que o Ismaila decorou o Corão quando ainda estava na fase em que via. Não. Mas já sabia ler o Alcorão? Já sabia, porque estudava, não é? Na madraça. Naquela idade ainda e tal.
Já decorava, já sabia, já passava a primeira, já passava a segunda. Estava ainda no juzo al-Bakar, leitura na altura. Na altura. Exatamente, já sabia. Mas Sheikh, temos que ir um pouco devagar, porque Fica à vontade, eu vou lhe responder tudo o que precisar. tratando-se da localização onde se encontrava, era um jovem que era como um jovem qualquer. Qualquer, exatamente. Podia jogar futebol, Exato, joguei futebol. Joguei futebol, podia ir à pesca, tanto mais como joguei um futebol, normal fiz naquela área. natação, não é? Brinquei com meus amigos. É como qualquer um jovem, como qualquer uma pessoa pudesse fazer com os seus amigos. Recebi tal da minha mãe, da minha avó, questão de educação, não é? Pois. Até me lembro um dia, que eu fui ao Estimar, que apesar de eu sou o primeiro a condenar, em Pebane, na altura, no Estimar de 2000. E nisto estávamos a ouvir palestra lá. Então, passou um amigo meu, que agora encontra-se no Mucuba também, de nome Dário, e disse para minha mãe, olha, o Ismael está lá na mesquita, está a apanhar ossos que são lançados com indianos. Infelizmente, foi uma palavra não verdadeira. A minha mãe era muito rigorosa, alhamdulillah. Eu acho que é através da rigorosidade dela que até hoje temos a educação que nós temos hoje, não é? Eu tenho um irmão que me seguiu, o mais novo de mim, deve ter 20 e tal anos, é professor hoje na escola secundária de Pebane. E tenho um outro, que mais novo de nós, aliás, éramos 4, um faleceu ainda em 2002, ainda na infância, não é? E este outro, alhamdulillah, está a decorar o Coran. Talvez já tem por aí 10 separas, e esse é o último ano dele, está a fazer história, e esse é que me orgulho por ele, porque é um miúdo, alhamdulillah, que me identifico. Não disse que o outro não me identifico, não é? Me identifico porque ele tamassa com o Sunnah, apegou-se ao Sunnah e é uma pessoa muito ama Allah e o seu Nabi. Portanto, a minha mãe logo de manhã aparece com vassoura no meu quarto a chacotear-me. Era uma questão de educação, não é? Então, nós crescemos nesse ambiente. Tu conheces a vida do litoral, como é que era. Passávamos, íamos à praia, apanhar aquele peixe, íamos nos rios, nadar. Por isso que naquela altura a gente ficava cheio de bilharcioso por causa de fazer o quê? Por causa de ir nos charcos, nos rios, Poxa. não é? Então, normalmente, foi uma infância normal como qualquer um. Mas a mudança de rotina, quando surge este apagão, já não Sim. pode ir à pesca, já não pode jogar futebol. Qual foi o impacto desta nova realidade? Sabes, é assim, eu tinha o tal amigo que eu digo, o Dário, é uma pessoa que me fazia andar muito. E eu não sentia o estigma referido, apesar de já estava numa outra etapa de vida. Sim. Em que eu pudesse precisar de alguém. E depois há uma questão muito curiosa. Mesmo depois de eu apagar, eu lá em Pebane eu andava nos sítios sozinho. Pergunta às pessoas que viram-me na infância. Eu saía da minha casa até a mesquita, onde eu sempre fazia solat, fazia madraça sozinho. Não precisava de alguém para ir comigo. Eu saía da minha casa, ia em casa dos meus amigos sozinho. Não precisava de ninguém. Mas com o apagão? Com o apagão, sim. Mas... O facto mais curioso é assim, eu já tinha decorado os sítios. São sítios onde eu passava muito tempo quando tinha vista. E quando apagou não me... Wallahi, juro por Allah, eu saía a hora de Fajr, a trovejar, a chover, sozinho. Ia para a mesquita fazer solat de Fajr e voltava para casa. Sozinho, não precisava de ninguém. Estou a falar no momento de apagão. Isso é um facto verdadeiro, wallahi. É isso que nós compartilhamos anteriormente com nossos internautas, que poderá ser uma conversa que pode trazer em algum momento emoção, porque são realidades que em algum momento é difícil acreditar, só quem passou nisso. Exatamente. Então, um jovem que está num apagão, está a sair de casa sozinho, a caminhar para o masjid, voltar para casa sozinho, sem companhia de ninguém. Wallahi. Atendendo, considerando que podemos decorar a estrada, mas a situação da estrada muda. Um dia pode apanhar um sítio onde tem buraco, o outro dia não, mas conseguia caminhar à vontade nesses lugares. Sozinho, wallahi al-azim. E para aproveitar, agradecer, e que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dê o Jannah. Tem um senhor na altura, chamava-se Namunawa, lutou muito para a minha integração no Din. Inshallah. Ele sempre chamou-me para o Islã.
Sempre chamou-me. Sabes aquela idade da infância, de brincadeira, de fantasias de música, etc. Ele sempre... Eu me lembro, a primeira malaya que eu usei na minha vida, quem me ofereceu foi aquele senhor. Foi a Hajj, quando voltava, trouxe malaya jubô para mim. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a ele e lhe dê o Jannat merecido. Amém. Exatamente. Então, é essa história que eu dizia. Eu ia à mesquita sozinho e voltava sozinho. Nem quando ia estudar madrasa, ia sozinho, não precisava de ninguém. E voltava sozinho. Nisto, Sheikh, qual foi o tempo mais difícil da sua vida, nessa trajetória? O tempo mais difícil da minha vida foi quando eu recebi uma bolsa que ia estudar na África do Sul. Vieram em Peban, na altura, o Darul Ulum. A nossa madrasa submetia-se ao Darul Ulum. E tive aquela bolsa. O momento mais difícil foi quando minha mãe chorou ao telefone, porque naquela altura eu não tinha a expectativa que voltaria a Peban. Eu pensei que eu voltei e já vim para Climane e vou diretamente na África do Sul. E naquele dia eu só despedi com minha avó, minha mãe estava no serviço. Então, o momento mais difícil da minha vida foi quando o dia seguinte, quando eu cheguei em Climane, dia seguinte, quando eu estava no lar, já à espera do exame para ir para a África do Sul, minha mãe ligou e chorou muito ao telefone, dizendo que não poderíamos nos ver mais, talvez era a última vez que podia falar comigo, e que eu já tinha ido. Sabes como é que é? Lágrimas de mãe? Lágrimas de mãe, é complicado. E depois, ela estava a perder um filho, para ela estava a perder um filho que ia estudar o dino, mas com consciência que meu filho é cego, quem vai suportar tudo isso? Daquilo que eu fazia para ele? Instinto de mãe, exatamente. Quem vai lavar roupa do meu filho? Quem vai cozinhar para meu filho? Será que o meu filho estará em mãos boas? Será que meu filho... Porque é assim, eu sempre digo uma coisa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith, o hadith Qudus, vindo de Abi Huraira, se não estou em erro. Nabi sallallahu diz, إذا ابتليت عبدا, quando Allah testa o seu servo, bihabibatain, yani bikarimatain, por duas coisas. Essas duas coisas são as vistas. Allah tirar-te a vista. Fasabara, e ter paciência. Allah não tem outra coisa que te promete senão o Jannah. Atenção, aquele que Allah lhe tirar as vistas e pacientar. Fasabara, pacientar. E se há coisa mais difícil que estraga a beleza do ser humano ou completa a beleza do ser humano, são as vistas. Você, quando não vê, está submisso toda a sua vida a todos. O que você come, o que você usa, onde você anda, onde você vai, tudo está submisso às pessoas. Tem aqueles de má fé que podem te endireitar ao caminho errado e tem aqueles de boa fé que podem te endireitar ao bom caminho. Então, diria eu... Infelizmente você não tem capacidade de escolha. Exatamente. E então, diria... com boa intenção, exatamente. com intenção. Diria eu, a comida que tu comes, você não sabe o que é. E o que tem lá. Não tens a capacidade de ver. A roupa que você usa. Nem a mulher que você casa. Você não conhece quem é. Casa porque talvez apaixonou-se pelo coração. Não é? Mas pelas vistas, não. Então, está submisso a todos esses assuntos. Então, a minha mãe pensava neste momento que estou a perder o meu filho e o meu filho. Mas, por outro lado, é de que ele vai em prol de Allah, não é? E o que acontecer, não acontecer, entrego nas mãos de Allah. Mas é amor, aquele amor de mãe. Então, foi o momento mais difícil da minha vida, porque ver uma mãe a chorar ou você escutar ao telefone uma mãe a chorar não era uma tarefa fácil. Exatamente. Então foi o momento mais difícil da minha vida. Mas depois conseguiu sair para a África do Sul? Eu não consegui sair para a África do Sul. Infelizmente fiz os exames, passei, tive a maior nota, não é? Éramos vários que era para ir para lá, mas fui o melhor aluno. E regressei em Peban para esperar
o Ramadão acabar e depois ir para a África do Sul. Mas infelizmente, talvez Allah sabe melhor. Qadar Allah wa ma sha'a fa'ala. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor por que não fui para lá. Mas não consegui ir para a África do Sul. Na altura que estava a estudar o Corão em Pebane, eu não sei se tinha mais outras disciplinas que estava a estudar. Sim, tínhamos. Estudávamos árabe, estudávamos a Aqida, não é? Mas não a Aqida muito aprofundado, né? Sim. O que nós aprendíamos mesmo muito era árabe, Corão e fiqh. É o que nós aprendíamos mais. Para além do Corão, Sheikh Ismail tem algum livro já outro decorado? Vários. Vários que talvez não poderei... Fazendo menção pelo menos alguns. Não sei se não achei que se... Não acho que será orgulho citar esses tais livros. Bem, como me perguntas, eu vou te responder. Decorei alguma parte de Bukhari, decorei alguma parte de Muslim, decorei alguma parte de Musnad Imam Hanbali, decorei o Mu'atta Imam Malik, alguns hadiths, decorei todo o Riyad al-Salihin, decorei Arba'in Nawawi, são livros que nós já tínhamos decorado na altura, né? Decorávamos na madrasa. Tem um livro chamado Madhhab al-Arba', decorei. Tem um livro chamado Safinatun Najah, é um livro aí, por aí, também fala de fiqh, apesar que há algumas coisas que eu, pronto, não quero entrar em detalhes, já decorei. Decorei também metade de algumas partes de Silsilat al-Hadith Sahihah do Sheikh al-Albani, Irwa' al-Ghalil, Silsilat al-Hadith Sahihah, outro livro chamado Takhrij Manar al-Sabil, esse Irwa' al-Ghalil. Decorei um pouco também do Tafsir Ibn Jarir al-Tabari, decorei um pouco também de Tafsir de Adha' al-Bayan de Sheikh Shinqiti. Decorei também um pouco de Imam al-Qurtubi, algumas partes da Tafsir de Imam al-Qurtubi. Decorei também alguns hadiths que estão no livro de Imam al-Tabarani, os três, o Mu'jam al-Kabir e o Mu'jam al-Awsat. Não todos, estou a dizer algumas partes, alguns trechos, algumas coisas. São vários livros, livros. Mashallah. Agora, Sheikh, este tempo que estás, ou estes livros, eu acredito que estão sendo decorados ainda neste momento. Cada dia a gente estuda. Cada dia a gente estuda. Exatamente. Mas na altura tinha pelo menos alguns amigos que liam os livros, que liam o Corão para o Sheikh decorar e depois apresentar. Sim. E nesta altura, tem alguém que lê os livros para o Sheikh fazer o mesmo? Alhamdulillah, eu decoro através do meu telefone. Eu tenho um programa telefônico, que aquele programa tem um disco eletrônico, não é? O disco, cada disco possui cerca de 1 milhão de livros. E são em formato de áudio. Esses todos os livros, estou a falar em formato de áudio. E quando eu não percebo alguma situação, tenho outros álimos que eu consulto lá em Medina, que temos correspondência via eletrônica. Conversamos. E eu pergunto qual deveria ser aquilo. Porque, olha, o Corão ou o livro, você não pode ler sozinho e pensar que percebe. Tem que perguntar os Ahlul Ilm. Nós temos sites onde conversamos com o Sheikh Saleh Al-Fawzani, Sheikh Sulaiman Al-Ruhaili. Conversávamos há tempo atrás com o Sheikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali, apesar que já estou há tempo que não converso com ele. Conversávamos com o Sheikh Muhammad Said Rasslani e outros daqui em Moçambique também, que não vamos citar, não é? Já fiquei quase 1 ano com o Irshad Zunaid Nampula na mesma casa. Ficamos juntos. E outras histórias. Eu conheço muito mais Irshad Zunaid que muitos. Pois. Exatamente. Alguns hadiths do Musnad Imam Hanbali, aprendi com o Irshad Zunaid. Um deles é o hadith que diz assim: Qala Imam Ahmad, não me esqueço. Foi numa manhã que entramos nesse Musnad de Imam Hanbali. E eu naquela manhã decorei 10 hadiths. E ele disse: agora lá, imagina lá você, cada dia estar a decorar 10. Como é que vai fazer? E um deles era esse. Hadith de Adhab al-Qabr, que eu citei aqui. Foi Irshad Zunaid. Estávamos na altura a fazer, estava a ler Tahqiq de Musnad Imam Hanbali
de Sheikh Shuaib al-Arnaout, o falecido, faleceu há bocado, Sheikh Shuaib al-Arnaout. Por aí. Então, normalmente, é essa situação. E a fluência na língua árabe adquiriu-se em Pebani ou nesses livros eletrônicos? Aprendi em Pebani o básico da língua árabe. Poxa. O básico. Mas fui aperfeiçoando com amigos que eu conversava com eles ao telefone. Depois fui para a cidade de Nampula, aperfeiçoei com outras pessoas. Tenho um amigo que sempre costumávamos a falar árabe junto, de nome Cássimo. Ele estudou em Cabo Delegado, naquela madraça chamada Mus'ab bin Umair, não é? E também já conversava muito com o Sheikh Aus, Hafadahullah, não é? É um homem também que me martelou muito na área de hadith. Eu me lembro que já ficamos muitas noites a conversarmos, aliás, a conversarmos muito sobre hadiths. E ele gravava hadiths, enviava para mim. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala preserve também este jovem. Amém. E que Allah subhanahu wa ta'ala faça que una-nos de novo como nos uniu pela primeira vez. Amém. Portanto, é um link de pessoas, não é? É um link de pessoas que fizeram o Ismail, que hoje está aqui consigo. Então, a língua árabe, fomos influenciados. E quando, na altura, nós nos estudávamos de Ghair Natuqina Biha, não é? Na altura, em Pebani, eram livrinhos, Mahada, Mananta, Hua, Hia, Haulai, essas coisas básicas, né? Hada Bustano, Hada Kursi, essas coisas. Então, o básico nós fomos aprender coisas, e depois também fomos aprender os livros de Ghair Natuqina Biha, etc. Primeiro nível, segundo nível. Primeiro aprendemos o primeiro nível de Madina, depois fomos aprender o primeiro nível de Egito, fomos aprender o primeiro nível de Sudão, depois fomos aprender o primeiro nível da Líbia, não é? Depois, este livro é que mais me deu cabo, o primeiro nível de nível de árabe da Líbia. Tem um árabe beduíno, um árabe muito forte. E depois começamos a seguir o primeiro nível de Medina, o primeiro nível de Centro-X. Quer dizer, a gente estava a misturar as linguagens, não é? Aprendíamos ali o Irabe, depois íamos aprender o livro de Sarf, depois íamos aprender o livro de Nahaw, íamos aprender o livro de Balagh. Então, e até hoje ainda somos estudantes. Somos talibul ilm hatta al-ana. Até hoje estamos ainda a procurar saber ou a pesquisar. Por isso hoje podemos falar uma coisa e amanhã voltarmos a dizer aquilo que eu falei estava errado. Mesmo o próprio Sheikh al-Albani morreu a estudar. Por isso ele fez um livro, Ar-Ruju' al-Albani, As Voltas do Albani. O que ele tinha dito saiu, veio do Afar. O que ele tinha do Afado, veio sahihar. Então, o conhecimento é assim. Al-ilmu kal-bahr. O conhecimento é como se fosse oceano. Então você não para num sítio, num local, não. É uma coisa que vai indo. Exatamente. A história, toda ela, está coroada de emoções, está coroada de curiosidades e está coroada de incentivos. E o Sheikh não achou aquela dificuldade como uma delimitação, que eu, pronto, como tenho esta dificuldade, usar esta dificuldade como desculpa. Eu tenho problema de visão, prontos, tenho desculpa já dado que eu não posso mais avançar. Não. Eu quando estava a aprender o tafsir, apanhei o versículo ou o sura, Abasa wa Tawalla. Então fomos procurar sabab nuzul da situação, o motivo da revelação. Aquela história de Abdullah ibn Maktoum. Quando o Nabi estava a dar da'wa e ele apareceu, o Nabi não lhe deu assim muito coisa. E Allah revela a sura, aqueles versículos a lhe repreender. E Muhammad sempre dizia, Marhabani biman adabani Rabbi. Seja bem-vindo você, através de ti Allah me corrigiu. Então aquilo me fortificava, não é? Me dava mais incentivo de avançar. Então, portanto, eu também tinha um tio, na altura, que
No momento, eu, um dirigente de um dos distritos da província da Zambésia, um dos administradores do Estado, é uma pessoa também que me incentivava mais para decorar o Corão. E eu me lembro que sempre quando ia a madraça voltava, me perguntava: decoraste quantas separas? Hoje decoraste quantas separas? Então aquilo era incentivo para mim. Só me perguntar só, não é? É uma pessoa que quando viajava para Climane e tal, na altura eu já me instalei em Pemba, fiquei muito tempo sem viajar, não é? Então ele comprava um perfume, uma camiseta, aquela coisa de juventude, sabes como é que é? Usar uma camiseta, um calção bonito. Alhamdulillah, só que fazia isto muito por mim. Alhamdulillah. E amigos que me compravam jubôs na altura. Quer dizer, eu digo que não me senti desprezado. Não me senti no estigma, não me senti neste momento. Porque tinha amigos, alhamdulillah, que mandavam palestras para mim, compravam jubôs bons, compravam perfumes bons para mim, sempre me acarinhavam, não é? Eu lembro um amigo que veio, o primeiro telefone bom que eu já usei na minha vida, veio um amigo meu na altura, o telefone que estava a bater, como se diz, era Note 4 na altura. Então chegou na minha casa, eu disse: esse telefone é bom, Note 4, eu disse: tá bom, eu vou te mandar esse telefone. Eu não fiquei na expectativa daquilo, mas alhamdulillah, quando ele foi para Nampula, acabou me mandando um telefone Samsung Note 7, eu me lembro, Note 7. Foi um bom telefone que me ajudou muito também no desenvolvimento do meu conhecimento do DIN. Então, portanto, não cruzei os braços, continuei sempre em frente. Então, as deficiências na nossa vida servem como lição e não como dificuldades. É teste. É teste. É teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vamos vos testar, seja por qualquer coisa. Não é? Por isso que eu disse, aquela hadith: quando Allah testar um servo, arrancar-te vista, você ter paciência, Allah vai te dar o Jannah. Porque não é tarefa fácil viver em ambiente da treva, de uma escuridão total. Não é escuridão, só para tu testar, já só fechar vistas ou estar no quarto durante muito tempo, enquanto não tem nenhuma visibilidade. E eu digo que essa escuridão não é nada. A escuridão que eu tenho é uma escuridão do Qabr, onde as minhas ações é que vão me escurecer ou as minhas ações é que vão me clarear. Isso é que me preocupa bastante. Pois. Exatamente. Bem, volto ainda a dizer que a história é muito emocionante. Agora, Sheikh, em relação à fluência na língua portuguesa, qual foi o nível de escolaridade do Sheikh? Se isto interessa para compartilhar com nossos internautas, é claro. O Ismail, quando chega na 5ª classe, passa para a 6ª, ficou com problemas sérios visuais e que já não dava muito tempo de ir à escola. E as nossas escolas, entre aspas, são aquelas que os professores não estão capacitados para se lidar com esta Exatamente. Eu não estive numa escola hebraica que eu podia aprender e ir mais à frente através do hebraico, não é? Então, por isso, termino na 5ª, 6ª classe. E aí já não fui mais. Mas onde é que eu aprendo a língua portuguesa? E eu nasci a falar português. Minha mãe, na minha casa, nós éramos chacoteados quando falávamos dialeto. Não é? Sim. Nascemos no ambiente em que aprendíamos ou falávamos a língua portuguesa. Digo, é uma língua que trouxe do berço. Bem, mas mesmo que assim seja, é um português mais gramatical, não é? Então, mesmo que quando está para traduzir um aya, nós sabemos que a língua árabe é rica. Toda ela é rica, é bonita e é vasta. Então, quando o Sheikh traz a parte gramatical. Eu sei que o português pode trazer do berço, mas a gramática em si não pode sair do berço. Da maneira como tem traduzido, trazer que esta é uma consoante, esta é uma conjunção, esta é uma locução, em algum momento não se aprende do berço. É algo que tem que sair do berço. Eu sou uma pessoa que gosto muito de perguntar. Pois. E eu me lido com muitas camadas sociais. Pois. E gosto muito de perguntar aos versados na língua. Não é? A minha própria esposa fez curso de história, de português. Pois. Fez curso de português, é licenciada em português, não é? E é uma pessoa que eu explorei bastante também na aprendizagem da própria língua. O meu irmão, que fez história, que eu estava a dizer, também é uma pessoa que explorei bastante
na questão da língua, da própria língua portuguesa, não é? E o meu tio, que eu disse, que é um dos dirigentes dos distritos, também fez história, é uma pessoa também que expõe, quer dizer, eu Está rodeado. estou rodeado de pessoas que me ajudam. Quando não percebo uma situação, gosto de perguntar, como se diz, façalo ala dhikri, né? Perguntar os ala dhikri, depende. Perguntar àqueles que são versados na língua. Então, eu pergunto àqueles que estão versados na língua. E eles me explicam que isto é isto. Para não tropeçar, nós somos Daesh e temos estado no meio de pessoas e ali tem várias camadas. Tem pessoas que falam bem português, então é preciso você aprender para se comunicar bem com as pessoas. Pois. Exatamente. Só para terminarmos, Sheikh é casado? Quantos filhos? Sou casado, pai de um filho. Casei-me em 2021, se não estou erro, entre 21 e 22, parece 21. Porque meu filho já tem 2 anos e qualquer coisa. Mas depois de eu casar com minha esposa, ficou 1 ano sem conceber. Mas depois, o ano seguinte, alhamdulillah, deu-me um filho que é um rapaz. E pronto, eu sou casado. Sou pai de família. Pai de família porque tenho meu filho, tenho minha esposa. E amo bastante. Desde já, talvez pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a firmeza à minha esposa. Amém. Talvez eu não seria um marido suficiente para ela. Talvez não seria eu que estaria diante dela. Mas wallahi, por Allah, ela aceitou a mim e está comigo até hoje. E é uma pessoa bastante paciente, bastante tolerante, porque eu sempre fazia dua. Oh Allah, dê-me uma mulher que possa me entender, uma mulher que possa me pacientar, uma mulher que seja minha mulher. Esse dua eu sempre fazia. Então, alhamdulillah, Allah aceitou. Allah aceitou, sem dúvida. Mandou alguém à altura? Mandou alguém à altura com aquelas qualidades que eu pedia. E Allah não sobrecarrega a ninguém. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah não sobrecarrega uma alma daquilo que ela não consegue. Não é? Você ver Allah te dar uma coisa porque você tem capacidade de fazer. Allah nunca vai te dar algo que você não consegue. Então, talvez eu pedir-lhe desculpa, aproveitar as câmeras desse programa para lhe pedir desculpas se porventura eu tenha cometido um erro para ela, tenha cometido uma infração, tenha cometido qualquer anomalia. Talvez pode ser o instinto humano, mas gostaria que eu fizesse tudo para lhe agradar. Pois, alhamdulillah, mesmo se eu morra hoje, hei de morrer muito feliz com a minha esposa. Mashallah. Hei de morrer grato por ela. Mashallah. E eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que ela também seja minha esposa no Jannah. Amém. Allahumma. E aproveitar o momento de pedir desculpa também. Todos aqueles que em algum momento ofendi sem querer ou querendo. O Ismail não é malaco, é pessoa. O Ismail é aquele que erra dia após dia. E vocês sabem que Nabi disse: La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah não perdoa aquele que não perdoa os outros. E eu estou a pedir perdão no fundo do coração. Eu sei que sou humano, tenho minhas falhas, tenho meus erros, posso tropeçar voluntariamente ou involuntariamente. Então, primeiro pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por qualquer falha que eu cometa. Amém. Pois Nabi diz: Kullu bin Adam khata'u wa khairu khata'u at-tawwabun. Todo ser humano tem falhas. E o melhor dentre eles é aquele que se arrepende. Então me arrependo perante Allah por qualquer pecado que seja e peço perdão a todo. Nessa minha trajetória toda que nós contamos, a partir da minha infância até agora, peço desculpa a todos aqueles que eu feri, querendo ou não querendo. Para toda a minha família, para todos os meus amigos, para todos aqueles que me apoiaram e me apoiam direta ou indiretamente, eu peço desculpas e que peço que Allah subhanahu wa ta'ala una-nos
no dia de Qiyama, no Jannat al-Firdaus, assim como nos uniu aqui no mundo. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.